Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Lucas. Capítulo 2 de Lucas. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. É importante nós entendermos que ali está se referindo ao alistamento, se referindo ao governador da Síria, que dentro do contexto histórico certamente tem um valor, para que pudesse conceitualizar na história o nascimento de Jesus. E ele está direcionando essa carta a um amigo, conforme a gente viu no primeiro capítulo. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então os homens iriam se alistar na cidade deles. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Eles valorizavam muito, e valorizam até hoje, as origens familiares. E a gente vai vendo que a descrição da árvore genealógica de José era importante para o povo hebreu. Mas, espiritualmente, Maria foi a escolhida, foi preparada para ser a mãe do Mestre. E não era de Belém, era de Nazaré. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Você imagina uma pessoa viajar mais de 100 quilômetros montada num jegue para ir até aquela cidade para se alistar. Olha o sacrifício dessa mulher. O quanto ela passou, apesar de ser jovem, ser a primeira gravidez, mas é um extremo sacrifício. Quantos dias de viagem até chegar lá? Só aí já dá para a gente ter uma boa noção das lutas que Maria passou para ser a mãe de Jesus, e essa foi só a primeira. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Por que Jesus foi nascer numa manjedoura entre animais, e não numa estalagem cheia de pessoas, cheia de gentes, das mais variados locais? Porque, assim como hoje nós migramos de uma cidade para outra, naquela época também existia isso. E para fazer o censo, muita gente se dirigiu a Belém. E lá estava Maria e José, não conseguindo vaga nas estalagens, foram ficar em um curral, uma estrebaria. Estrebaria é um curral onde ficam os animais. E ali Jesus nasceu, não tendo um berço, seu berço foi uma manjedoura, um coxo. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Vem então ali um anjo para avisar aqueles pastores. Os pastores então eram videntes, porque o anjo é espírito. E os anjos então se fizeram, materializaram para aqueles pastores os vissem. E logicamente que os pastores eram médiuns, além de videntes, também audientes, e de efeitos físicos que eles puderam ver, não só aqueles pastores, aqueles anjos ali, mas também, vamos ver mais. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E ali aqueles pastores, então, pastoreando o seu rebanho à noite, recebem essa grande notícia. Que eles a recebem com alegria, porque ali estava recebendo a mensagem de que o Cristo, o Salvador da humanidade, havia encarnado na terra. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos
e deitado numa manjedoura. Não só eles viram os anjos, ouviram os anjos, e os anjos dão a descrição de onde estava Jesus. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Um exército celestial. Inúmeros espíritos de luz vinham visitar Jesus, saudando-o, que Deus nas alturas, a paz iria reinar na terra e existiria boa vontade para com os homens. Emmanuel, relatando o governo de Otávio Augusto, foi um momento de paz. Augusto governou com sabedoria, com prudência, mas ele experimentava uma paz. E eles todos ali experimentavam essa paz, que não sabiam divisar de onde vinha, porque existia. Porque o Mestre estava entre eles, e poucos souberam aproveitar. Logicamente que, se não me engano, em torno do ano 14, Otávio Augusto passa o trono para Tibério César, que também governou dentro daquilo que era possível e permitido segundo as leis divinas. No livro O Amor Jamais Te Esquece, tem um diálogo entre Jesus e Tibério, mostrando que Tibério também era missionário. Também estava entre os escolhidos do Senhor para exercer aquela função. Vejamos. Aí aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Ao receberem a informação, a curiosidade e também a necessidade de irem até lá para ver o Mestre e anunciarem a todos aqueles que estavam nas redondezas que o Mestre havia reencarnado entre nós, já estava ali para cumprir sua missão. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria sabia quem eram aqueles líderes judeus que estavam lá. Sabia o tamanho de suas maldades e sabia os cuidados que ela deveria de ter, que Maria tinha uma percepção psíquica muito grande. Portanto, ela conversa com o anjo Gabriel, então ela era médium vidente e audiente. Ah, mas foi porque o anjo Gabriel permitiu só naquele momento. Tudo bem. Mas ela era um espírito extremamente sensível e tinha sido muito bem preparada para ser a mãe de Jesus. Portanto, se vocês lerem o livro que chama Maria de Nazaré, vocês vão ter muitas informações. E assim, entendendo e lendo sobre Maria, vocês vão compreender mais a grandeza da alma dessa mulher maravilhosa que veio servir de mãe a Jesus e da humanidade. E os pastores, logicamente, saíam contando para todas as pessoas, não só para Maria e José ali naquele momento. As pessoas queriam, pessoas assim, da vida interiorana, da vida rural, adoram a novidade. E, logicamente, a novidade era um bom motivo para você ser o centro das atenções para contar a história, e, aliás, e que história, testemunhar um exército celeste vindo visitar o Cristo em seu berço do nascimento de uma forma tão simples. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Eles replicavam e agradeciam a Deus. É uma situação bem típica, tanto do povo árabe quanto do povo judeu, aqueles mais simples, mais humildes, agradecer a Deus e louvar a Deus pelas bênçãos de terem recebido alguma coisa. E ali, eles então recebiam de Deus e sentiam essa presença divina em seus corações.
E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, quando o anjo Gabriel conversa com Maria, pede-lhe que lhe dê o nome de Jesus, e assim é feito dar-lhe o nome de Jesus. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. E lá foi Maria e José levar a oferenda, levar Jesus para ser consagrado, mas tinha todo um ritual que tinha que ser cumprido, e eles o cumpriram tal qual determina a lei. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Então, Simão, uma pessoa muito justa, respeitador das leis divinas, um grande conselheiro, vidente também, vocês vão ver no decorrer que ele via os espíritos. Ver espírito é bastante comum entre os povos antigos. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então um bom espírito, um espírito de luz, avisou a Simeão que antes dele partir dessa vida, ele viria o Cristo do Senhor, ele viria Jesus. E pelo Espírito foi ao templo, ou seja, o Espírito pede para ele ir ao templo, o comanda, o intui, o inspira, o convida a ir ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, aí a gente vê como que os Espíritos nos conduzem na vida. José e Maria iam levar Jesus para cumprir todo aquele protocolo definido pela lei de Moisés. E lá também foi conduzido pelos Espíritos bons, pelos Espíritos de luz, Simeão. Ele, então, o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Essa singela oração de Simeão é muito importante para nós. Ele, naquele momento, já velho, bastante idoso, cansado das experiências da vida, ele faz uma respeitosa prece a Deus, entendendo que ele já tinha cumprido a sua parte aqui na terra, e estava pronto para ir no momento que Deus o chamasse. Não falou para que ele queria morrer, simplesmente disse: Senhor, agora estou pronto para ir. Sinal de respeito a Deus. E sinal que ele estava bem intuído, que ele estava bem orientado e que os bons espíritos estavam conduzindo-o para aquele momento, para aquele encontro. Repitamos a oração de Simeão. Agora, Senhor, pode despedir-me em paz, o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Com isso, ele se prepara para esse grande final dele mesmo, mas também alertando as pessoas que ali estava o Senhor, ali estava aquele que iria servir de base para as leis de amor no mundo. Aquele que veio trazer para nós o entendimento, a compreensão das leis da vida, das leis que gerenciam nossa existência. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. Mas se maravilhavam, mas eram cautelosos. Não se envaideciam. Maravilhar-se é ficar feliz, ficar contente. Não é ficar envaidecido com aquela situação. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe:
Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A linguagem está cifrada, mas o que Simeão está mostrando? Para muitos em Israel, Jesus seria a elevação. Seria aqueles que despertariam a fé, o amor, a compreensão das leis divinas, o reconhecimento de que Jesus é o enviado de Deus para nos servir de guia e modelo, enquanto que outros seria a queda, agiriam com maldade, com todas as ações negativas para tentar abafar a existência do Mestre, tentariam negar o Mestre. Por isso, todos deveriam ter bastante cautela e cuidado, porque assim como existiam os bons que iriam seguir o Mestre e iriam segui-lo, existiam os maus que iriam fazer de tudo para perseguir e para desestabilizar e destruir a presença do Mestre. A espada que transpassará a tua própria alma, referindo-se a Maria, porque ela assistia à crucificação de Jesus. Nada mais doloroso para uma mãe de que ver seu filho tão bom, tão justo, tão amoroso, naquela situação de extrema tristeza, de extrema dor. Mas para Jesus, era a sua glória, a sua redenção. E aquilo tudo aconteceria para manifestar o amor de Deus em muitos pensamentos, em muitos corações, porque a partir daquele momento, o mundo nunca mais seria o mesmo. E tanto não foi porque, antes de Cristo e depois de Cristo, Jesus teve o poder de transformar o mundo em duas partes, antes dele e depois dele. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Uma serva dedicada ao templo, estava sempre em oração e em jejum. A importância do jejum, porque você, com o estômago mais leve, você irradia mais fluidos. E quem aprende a se alimentar com parcimônia, vive mais e de forma mais saudável, doa mais fluidos, doa mais energia. Nós temos que aprender a nos alimentar melhor, a vivermos de uma forma melhor. E lá estava Ana, contribuindo com o templo, orientando consciência, orientando aqueles que a procuravam, aqueles que visitavam o templo. É uma das poucas mulheres citadas na Bíblia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ana, mais uma que reconhece Jesus como Salvador, mostrando que ele já estava na terra, que ele seria o condutor das almas para a redenção. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Cumpriram todos aqueles pré-requisitos estabelecidos pela lei e retornam para Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Esse ritual sagrado era cumprido pelos seus pais, todos os anos, ir a Jerusalém para essa festa da Páscoa. E era uma viagem bem grande. Cerca de 80 quilômetros. Ora, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. É interessante que era uma romaria, devia-se ir uma grande multidão, aglomerados até Jerusalém. Porque não ia sair 2 ou 3 pessoas sozinhas com os riscos do caminho, era uma caravana.
E ali, naquele momento, lá na festa, todo mundo andando, conversando, tranquilo, e Jesus se perde. E Maria logo pensa, está com algum dos primos, algum dos amigos, com as famílias, com algum familiar em geral. Mas, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Depois de um dia de caminhada, dão a perceber que Jesus não estava ali. E cadê Jesus? Procura-se por ele e ele não está. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então Jesus estava com 12 anos e ele estava lá no templo conversando com os doutores da lei. Interrogava-os, ouvia-os, procurando se instruir quanto às leis de Deus, mas na realidade ele os instruía. Ele dava interpretações fantásticas que as pessoas ficavam de queixo caído. Como esse jovem, tão pequeno, pode ser tão prodigioso em saber assim? Indagavam. Porque o mestre tinha amplos conhecimentos intuitivos e conhecimentos intrínsecos que ele carregava em sua alma. E o interessante é que um dia de caminhada para ir, um dia de caminhada para voltar, e mais 3 dias, 5. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, disse-lhe sua mãe. E aí um detalhe interessante. Aquela criança prodígio maravilhavam os sacerdotes. Deixavam aqueles escribas e os principais dos sacerdotes do templo maravilhados com aquele conhecimento. Mas, então sua mãe diz, filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Olha a repreensão, classe, elegância. Espírito superior é outra coisa, né? Se fosse outra mãe, chegaria elas bravejando, brigando, gritando. Simplesmente esse chamado amoroso, convidando Jesus a uma reflexão. Por que você fez isso? E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Todos ficaram ainda mais confusos. Se Jesus demonstrava tanta sabedoria, essa sabedoria para dar essa resposta para a mãe, deixou todos bem intrigados. Por que me procuráveis? Por onde andou me procurando? Bastava saber que eu estaria no templo? É questão de lógica. Aqui eu tenho que esclarecer consciências e entender como eles pensam um pouco mais para que eu possa direcionar meus caminhos. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Ele transcendia o entendimento comum, ia além. Não dava para eles perceberem claramente que Jesus estava falando, porque eles queriam embebedar-se nos conhecimentos que eles gostariam de passar e não aqueles que eles haveriam de entender. Eis o grande problema para a humanidade. Nós queremos receber o conhecimento. Eu quero entender de física quântica. Aí quando alguém vai explicar, não, mas essa física quântica eu não quero não, eu quero outra. Entenderam? Tem muita gente que pensa assim. Em vez da pessoa falar, física quântica. Não, eu não domino o assunto, então preciso saber de alguém que domine para me explicar. Procurar entender a lógica dos fatos, eles querem adaptar aquele ensinamento àquilo que eles entendem, àquilo que eles aceitam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeitos. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. A preocupação da mãe. Ela sabia das maldades daquelas pessoas que ali estavam em torno do mestre. Sabia do perigo que representava ele estar próximo a eles. E então, todo cuidado era pouco. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Jesus ia crescendo, com toda a beleza característica daquela pessoa, daquela região, com aquela elevação espiritual,
um magnetismo penetrante, diferente, persuasivo, que encantava a todos. Rochester nos diz que olhar nos olhos de Jesus era algo quase impossível, porque seus olhos mudavam de cor, entre o negro e o azul, mudando de vários matizes, deixando as pessoas hipnotizadas. Imagine a maravilha de estar diante do Mestre, com aquele olhar profundo, melancólico, cheio de amor, cheio de sabedoria, envolvendo a nossa alma nas bênçãos da sua luz, do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia. Foi privilégio para poucos estarem diante do Mestre. E assim, que Jesus nos abençoe e nos ilumine para continuarmos refletindo esses ensinamentos sagrados e procurarmos nos aperfeiçoar para nos aproximarmos cada vez mais do Evangelho do Senhor.